Voltamos com o programa Opinião. Tiago Sampaio, advogado, e Daniel Finizola, professor e músico, eles são os meus convidados de hoje aqui no programa. Olha só, eu tenho duas contas, uma do mês passado no valor de R$60 e outra nesse mês no valor de R$180 aproximadamente, contas de água. Aí eu lhe pergunto, o que mudou? A água diminuiu e a conta só aumentou? A Compesa emitiu uma nota sobre a obra de uma adutora no Agreste. Vamos escutar os esclarecimentos. A Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa, após movimento realizado na cidade de Águas Belas, no Agreste do estado, acerca do atraso nas obras da adutora do Agreste, emitiu uma nota à imprensa dando resposta aos questionamentos envolvidos na ação. Segundo a companhia, as obras estão em ritmo lento devido à falta de recursos por parte do governo federal, sendo ele o responsável por 90% do repasse para a construção da adutora, ou seja, 1,246 bilhões deveriam ser disponibilizados, mas não foram. Primeiro eu trouxe aqui algumas contas, o que nos deixa muito confuso é o fato de valores das nossas contas estarem a cada dia, a cada mês, todo momento aumentando. Porém, nas torneiras não tem água, a água está cada vez mais escassa. Eu tenho contas aqui de R$50, R$60 e no outro mês a conta pula aí para R$180. E qual é o consumo ideal de água para uma pessoa por dia? De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3,3 metros cúbicos. Então, numa casa como a minha, por exemplo, que tem 3 pessoas, daria 10 metros cúbicos por mês, em média. Mas aqui chega a 30. A gente sabe que não é água, a gente sabe que o que passa na torneira, na verdade, é vento. E o vento, a força do vento, faz girar e ninguém toma providências. Outra coisa que eu acho altamente interessante nesse processo é que falta investimento. A Compesa está culpando aí o governo federal, mas para mim, na minha opinião, é uma desculpa esfarrapada. Quem tem que cuidar disso é o governo estadual, é a Compesa. Ela recebe recursos, todo mundo paga a sua conta para que isso seja feito. O governo federal está vindo como dinheiro extra, era para ela ter se prevenido antes, pelo menos na minha opinião. O que é que vocês pensam aí? Em primeiro lugar, a gente precisa avaliar que modelo de cidade, que modelo de sociedade que a gente tem, e esse modelo de cidade, esse modelo de sociedade que a gente tem é um modelo que faz um uso irracional, não só da água, mas de todos os recursos que a gente tem. Então o resultado é que vivemos em uma região, o Nordeste tem várias dificuldades de chuvas irregulares, há uma necessidade que a gente cada vez mais pense o uso racionalizado, de forma racional, na verdade, da água. E além disso, é a gente começar a pensar em diversos projetos, e projetos a título de cidade, e aí pensar a cidade como um organismo que todo mundo consome água, como consumir essa água, Principalmente nas regiões de Agreste, envolvendo sim, onde você tem mais dificuldade. Agrestina, Cachoeirinha, Belo Jardim, Santa Cruz de Capibaribe, cidades que já estão em colapso de água. Sim, colapso de água. Eu me recordo que quando eu era adolescente, aqui, por exemplo, em Caruaru, você tem uma dificuldade muito grande de água. Lá por volta de 93, 94, e isso era comum em várias outras cidades aqui da região. Hoje, a gente passou um tempo, quando você teve aí barragens que chegaram para cumprir essa função, Jucazinho, enfim, outras barragens. Só que a gente começa a perceber que a cidade cresce, a região cresce, e aí, consequentemente, você precisa cada vez mais de água, e a gente precisa começar a ter uma consciência de fazer um uso cada vez mais racionalizado. E, sobretudo, pensar no projeto de cidade que a gente quer. Um projeto de cidade que use a água de forma correta, de forma racional. Daniel, você continua na adolescência, então, porque a coisa não mudou em nada. Tiago. Complementando o que o Daniel falou, mas indo um pouquinho além em relação a essa questão da obra parada, que a gente viu na reportagem, a gente sabe que a responsabilidade é sim da Compesa, tá certo? Mas a partir do momento que a gente tem uma obra de vulto como essa, e que o governo federal se compromete a arcar com grande parte do custo dessa obra, no mínimo, falta de razoabilidade a gente exigir que a Compesa cumpra essa obra sozinha, quando o governo se comprometeu previamente a custear a maior parte dessa obra. E eu concordo com você. Com relação a essa obra, realmente, o governo federal é que é o responsável. Eu não estou alegando aqui que eles estão errados, não.
Concordo plenamente. Eu só quero dizer que isso aí vem se arrastando, projetos e outros projetos, e falta um planejamento. Essa é a verdade é essa aí, mais planejamento. Olha, fazer protestos contra o concorrente não seria atestar aqui incompetência? Não seria mais fácil oferecer um serviço bom? Lutar contra o bom é mal. Assim, os taxistas continuam protestando, bloqueando as vias em São Paulo contra o Uber. Isso também acontece já em Recife e vai acontecer em Caruaru, em Garanhuns, em Petrolina. A gente tem que ter muito cuidado. Revoltados com a autorização dos serviços de transportes individuais por aplicativo, como a Uber, taxistas fizeram protestos em vias da cidade de São Paulo. Na semana passada, os manifestantes fizeram uma barricada com fogo na saída do viaduto Anhangabaú, no corredor Norte e Sul, no sentido aeroporto, no centro da capital. 3 faixas ficaram interditadas, gerando muita fumaça no local. As novas regras permitem que passageiros utilizem-se de transportes remunerados através dos aplicativos ou também por meio da carona solidária, por exemplo, onde não há nenhuma cobrança para lucro do motorista. O decreto da Prefeitura de São Paulo baseia-se na tese de que empresas do novo serviço pagarão concessão por quilômetro rodado com passageiro e o valor cobrado será de 10 centavos em média. Segundo o prefeito Fernando Haddad, a ideia é regulamentar a permissão para que funcione como uma frota traçada inicialmente pela Prefeitura como capaz de absorver a demanda da cidade. E aí, Tiago, está certo essa movimentação? É assim que a gente vai combater a concorrência? Olha, a movimentação é válida, tá certo? Mas a gente pode citar, como um contra-exemplo a isso, que em Fortaleza, salvo engano, taxistas se organizaram e estão tentando melhorar o serviço, estão fazendo, de certa forma, se equiparando ao Uber para tentar fazer com que o cliente não migre do táxi comum para o Uber, tá certo? Outra grande questão, isso é uma questão aí que serve para qualquer área, é em relação à questão de impostos, não é isso? O taxista, embora ele tenha uma diferenciação na hora que ele vai adquirir um carro, ele paga imposto sobre aquele serviço ali específico de táxi que ele está prestando, que o Uber, até onde eu sei, não paga. Então, a gente tem que ver como é que vai ficar isso aí, tá certo? No futuro próximo, eu acho que a gente vai ter decisões nesse sentido nas nossas principais cidades brasileiras e o que deve se expandir para cidades menores, como Caruaru, por exemplo, que, segundo eu soube, já está se articulando para impedir a chegada do Uber aqui. Os taxistas locais já se articularam junto à Câmara para que ela proíba, tá certo? Para que ela vete o Uber nesta cidade. Isso é uma vergonha, né? O consumidor tem o direito de escolher onde ele quer andar. Agora você, se modernize. Comece a oferecer algo de qualidade, que eu acho que se você fizer isso, não tem brecha para o concorrente. A economia de mercado tem dessas coisas, né? A economia de mercado ela é muito dinâmica, né? A gente comentava aqui, por exemplo, a locadora sumiu porque hoje em dia tem o Netflix, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer com táxi, né? Mas a gente tem que entender que, nesse momento, o poder público deve atuar como mediador. O que o colega coloca aqui é importantíssimo, é o que o Tiago coloca, a questão do imposto, por exemplo, né? Como você regulamenta o serviço e que a gente sabe que é uma realidade. O Uber é uma realidade e, à medida que a economia de mercado vai andando, ela vai criando outros mecanismos, ela é muito dinâmica e, consequentemente, o Estado, né, o poder público tem que entender tudo isso, mediar e dar solução, né? A gente tem categorias e essas categorias, todos são trabalhadores e trabalhadoras, as pessoas precisam, né, trabalhar, ganhar o pão de cada dia e a gente precisa mediar esse conflito. E isso é um papel do poder público, tem que fazer, né, bem, porque a sociedade está cheia de interesses e a gente tem que entender que antes desses interesses tem pessoas que estão trabalhando, né, todo santo dia lá e precisam levar a comida para casa. Isso não tem volta, então se modernizem, se preparem para recebê-los bem, porque a regulamentação vai fazer com que o governo arrecade mais e tudo ande melhor no país. Olha, no próximo bloco, fique ligado aqui com a gente, pois hoje é dia de conferirmos as dicas dos nossos advogados no quadro CDC, é o Código de Defesa do Consumidor, pois aqui no programa Opinião, a cidade reclama, é isso mesmo. E quem será que estará conosco hoje? Você vai saber após o intervalo.